Família, ao som de Titãs, nós queremos celebrar o mês de maio, o mês da família, o mês que nós separamos o ano para celebrar a família, para nós refletirmos e discutirmos o papel da família sobre as nossas vidas, a importância da família nas nossas vidas. E eu escolhi uma música para associar com alguns versículos bíblicos, o que nos ajuda a gravar as informações. Quando nós combinamos informação e música, nós dificilmente esquecemos essa informação. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de teologia, eu aprendi a cantar o alfabeto hebraico e eu nunca mais esqueci disso e provavelmente eu nunca mais vou esquecer o alfabeto hebraico, porque eu aprendi a cantar o alfabeto hebraico. Combinou informação com música e eu sei cantar o alfabeto hebraico. O mesmo não acontece com o alfabeto grego, que eu fui ensinado da forma, entre aspas, tradicional. Então às vezes eu tenho uma certa dificuldade para lembrar algumas letras em grego. E a mesma coisa acontece com criança. Criança, quando vai no prezinho ou quando vai na EBD, ela é ensinada a cantar a informação que ela recebe. Então ela combina informação com música e provavelmente ela não esquecerá dessa informação. E é assim que eu quero fazer com os irmãos. A partir dessa musiquinha facinho, pegar alguns versículos, alguns princípios da Bíblia sobre família e combinar os dois para que a gente possa lembrar de uma forma fácil e prática na nossa família, no nosso dia a dia. Infelizmente aqui eu não tenho PowerPoint, mas eu tenho um PaperPoint que vai nos ajudar durante a nossa mensagem de hoje. A primeira é a primeira frase da música: família, almoça junto todo dia, ou família, janta junto todo dia. Com base em Êxodo 13:8, Deuteronômio, capítulo 6 e Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. A importância da família, sentar na mesa junto todo dia, almoçar, jantar, compartilhar. A gente sabe que São Paulo é uma cidade totalmente maluca, correria, um trabalho, outro estuda, outro trabalha e estuda, não dá tempo de encontrar a mãe, não dá tempo de encontrar o pai, não dá tempo de encontrar o filho, a filha, nós não temos tempo para nada, mas a Bíblia nos ensina a sentarmos junto com os nossos filhos e comermos juntos e ensinarmos os nossos filhos. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 8, antes da última praga, a praga do filho primogênito, e que Deus mataria o filho primogênito, ou toda criatura primogênita, se não tivesse nos umbrais, nos batentes da porta, o sangue do cordeiro. Antes do povo deixar Israel, Deus ordena para que o povo coma pão sem fermento, mate um cordeirinho. O sangue do cordeirinho precisava ser passado nos umbrais da porta, no batente da porta, e então eles comeriam aquele cordeirinho numa refeição. E no versículo 8 do capítulo 13, os pais precisavam explicar para os filhos o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali naquele momento. O pai precisava ensinar para o filho o que estava acontecendo, por que do pão sem fermento, por que do cordeirinho morto, por que o sangue dos umbrais, ensinar os filhos. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: os pais precisam sentar com os filhos na mesa e ensinar a lei para os filhos, ensinar o que o Senhor ensinou para os antepassados. O pai precisava passar para o filho precisava passar para o filho dos filhos, e assim sucessivamente. E eu quero te encorajar, meu irmão, a uma vez por semana, no mínimo, 2 vezes por semana, seja lá quando for, sentar com a sua família, sentar com o seu filho, ensinar ele o caminho que ele deve andar, ensinar para o seu filho os princípios cristãos, o princípio da família, os princípios bíblicos, o que a Bíblia diz sobre família, o que a Bíblia diz sobre Jesus, o que a Bíblia diz sobre Deus, o porquê nós vamos à igreja, o porquê nós somos cristãos, o porquê nós estamos indo para a igreja todos os domingos. Sente com o seu filho, compartilhe da palavra de Deus com o seu filho durante as refeições, compartilhe com a sua família o que é família, os princípios sobre família. Ensine o seu filho, ensina a sua filha, ensina a eles a conduta cristã,
a conduta segundo Jesus Cristo. Separe um tempo durante a sua semana, por mais agitado que seja, por mais tempo que falte para você. Separe um tempo, separe o final de semana, passe junto com a sua família, senta junto com os seus filhos, todos juntos na mesa, almoçando ou jantando, seja comendo lanche, uma pizza, um macarrão, um arroz com feijão com farinha, seja lá o que for. Sente com o seu filho e ensine para ele, compartilhe. Ensina ele o que é uma família, o que é os princípios cristãos, quem é Jesus Cristo, o porquê nós vamos à igreja. Partindo daí para o segundo ponto e para a segunda frase da música. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dá nenhum tostão. Mas como isso acontece principalmente em famílias cristãs? Quando a filha vai embora com o namorado de casa de uma família cristã, ou quando o filho arruma uma namorada e vai embora de casa sem se casar. Pronto, a confusão está armada dentro de uma família tradicional cristã. Mas eu não quero olhar aqui para o problema da filha ir embora de casa sem se casar, ou do filho estar indo embora de casa sem se casar, fugir com a namorada ou fugir com o namorado. O que eu quero olhar aqui com os irmãos é com o problema antes disso. O que acontece para o seu filho chegar ao ponto de ir embora de casa sem se casar, ou da sua filha ir embora de casa sem se casar? O problema é que nós, muito linkado ao tópico anterior que nós falamos, nós não estamos investindo tempo em sentar com os nossos filhos na mesa e ensinar para eles o que é um casamento, o que é uma família, quais são os princípios cristãos, o que a Bíblia diz sobre homem, o que a Bíblia diz sobre mulher, o que a Bíblia diz sobre família. E Provérbios 29:17 diz o seguinte: corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Corrija o seu filho, e ele será motivo para você de orgulho e não de vergonha. E ainda a Bíblia diz, lá em Provérbios 22:6, muito conhecido do pessoal: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para você, a partir de agora, investir o seu tempo com o seu filho, com sua filha, em ensinar ele no caminho que ele deve andar, dos princípios cristãos, o que é uma família, o que é um pai, o que é uma mãe, o que é um casamento, o que é Jesus Cristo, o que é uma igreja. Ensinar o seu filho sobre a Bíblia, investir um tempo sobre ensinar o seu filho sobre a Bíblia. Se você não sabe o que é a igreja, se você não sabe o que é Jesus Cristo, o que você não sabe ensinar o que é uma família, se você não sabe ensinar o seu filho, se vira. Você precisa fazer isso pelo seu filho. Aprende, vai ler, vai estudar, procura o pastor, procura alguém que possa te ajudar e ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, para os pais, para os responsáveis pelas crianças, que o Alexandre e a equipe de ministério infantil não é responsável por fazer o seu filho andar no caminho do Senhor, por educar o seu filho nos princípios cristãos. O pastor não é responsável por educar os seus filhos nos princípios cristãos. O seu filho passa no máximo 1 ou 2 horas com o ministério infantil. O resto da semana ele passa com você. O responsável por ensinar os seus filhos no caminho em que ele deve andar é você. É o pai e a mãe, ou a tia ou a avó, seja lá quem for o responsável pela criança. Invista tempo em educar o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque aí quando chegar a vida adulta, ele não vai fugir de casa com o namorado, ele vai sair de casa casado. Ele não vai fugir de casa com a namorada, ele vai sair de casa casado. Ele não vai virar um homossexual, ele não vai virar uma lésbica. Porque o caráter de uma criança ela é formada até os 6, 7 anos de idade. Se você ensinar a criança até os seus 6, 7 anos de idade, o caráter dela vai estar formado. E aí no futuro, o seu filho vai te dar orgulho em vez de vergonha. Invista tempo
em criar em seu filho um caráter cristão, um caráter digno, para que você tenha uma família feliz, uma família harmoniosa, e chega lá na frente, você não precisa culpar o ministério infantil, ou você não precisa culpar o pastor ou os diáconos que não ensinaram o seu filho no caminho que ele deveria andar. Porque ele virou homossexual, ou porque ela virou lésbica, ou foi embora de casa fugido com o namorado ou com a namorada. Mas sim, seja motivo de orgulho porque você investiu tempo, investiu palavras, investiu em sabedoria para o seu filho, para a sua filha, para que ele cresça no caminho do Senhor. E por último, e não menos importante, a mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão. Jogaram inseticida pela casa, botaram cadeado no portão. E o que muito acontece nas famílias cristãs é que se perde o papel de marido e se perde o papel de esposa dentro de um lar cristão. O marido não sabe ser marido e a mulher não sabe ser mulher. Muitas vezes o marido, se apoderando de meia dúzia de versículos na Bíblia, usa isso para ser arrogante e ficar por cima da mulher, humilhar a mulher e esmagar a mulher com meia dúzia de versículos goela abaixo, e a mulher precisa ficar quieta. Ou quando não, muitas vezes a mulher, através das últimas décadas com o movimento feminista, vem se achando no direito de tomar o controle da casa e se sobrepor sobre o marido, esmagando o marido e deixando muitas vezes o marido sem direito à opinião e sem falar nada. E aí se falar alguma coisa. Mas, meu irmão, a Bíblia é bem clara sobre isso. Os papéis são bem definidos e bem claros sobre isso. Começando com Gálatas 3, 28, em que a Bíblia diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Veja bem, olha o efeito especial do meu PowerPoint. Veja bem, é sublinhado em vermelho aqui, ó, sublinhado em vermelho. Homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Igualdade, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher dentro de um lar. Nenhum é melhor do que o outro e nenhum é superior do que o outro. Nenhum é superior do que o outro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão lá para Efésios capítulo 5 e se utilizam daqueles versículos, principalmente os homens, para se sobrepor sobre as mulheres. E eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos rapidamente e deixar as coisas bem claras. Geralmente as pessoas vão a Efésios capítulo 5 e começam a ler a partir do versículo 22. Mas eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 21. E aí então ir para o 22, 23, 24 e assim por diante. O verso 21 de Efésios 5 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo aqui estava falando de comunidade, em viver em comunidade. Então sujeitem-se uns aos outros. Na igreja nós nos sujeitamos uns aos outros. E por que dentro de casa deveria ser diferente? O homem se sujeita à mulher como a mulher se sujeita ao homem. Os dois se sujeitam um ao outro. Assim como na igreja nós se sujeitamos à nossa liderança e às vezes quando nós estamos liderando as pessoas se sujeitam a nós. Há uma troca. Então Paulo continua no versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela,
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. O que acontece é que as pessoas se apoderam desses versículos para subir em cima dos outros, para subir em cima do seu parceiro, quando na verdade os papéis são bem claros aqui. O marido, ele é o cabeça da igreja, assim como Cristo. O marido é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o marido é que vai tomar as grandes decisões da sua casa. O marido é que vai tomar as grandes decisões da sua casa. Por exemplo, decidir se vamos mudar de cidade ou não. Vamos mudar de São Paulo para Recife? Vamos mudar de São Paulo para Campinas? Vamos mudar de São Paulo para Cuiabá? Vamos mudar de São Paulo para Diadema? Quem toma a grande decisão é o marido. Vamos reformar a nossa casa. Quem toma essa decisão é o marido. Vamos comprar uma nova casa. É o marido que vai tomar essa decisão. Grandes decisões são o marido que precisa tomar. E eu quero pedir para você, esposa, que se sujeite às decisões do seu marido. Por mais que o seu marido seja um banana, por mais que o seu marido seja um frouxo, e por mais que o seu marido troque os pés pelas mãos, minhas irmãs, sujeitem-se ao seu marido, assim como você se sujeita a Jesus Cristo. Espero que você se sujeite a Jesus Cristo. E assim você se sujeite da mesma forma ao seu marido. Por mais que ele tome decisões erradas, por mais que ele tome decisões atrapalhadas, por mais que ele meta os pés pelas mãos, honre o seu marido. Ame o seu marido. Não importa o que ele faça. Se sujeite a ele, assim como você se sujeita a Jesus Cristo. Homens, maridos, se sujeitem à sua esposa, ame a sua esposa, assim como Jesus Cristo amou a igreja e se sujeitou a ela. Lave os pés da sua esposa, assim como Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos. Por mais que a sua mulher seja uma barraqueira, por mais que a sua mulher seja uma fofoqueira, por mais que a sua mulher te desrespeite na frente dos outros, ame a sua mulher e honre a sua mulher. Se sujeite a ela, assim como Cristo se sujeitou à igreja. E mais, Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Embora muitas vezes a igreja tomando decisões erradas, muitas vezes a igreja envergonhando o nome de Jesus Cristo. Mesmo assim, Cristo ama a sua igreja incondicionalmente. Morre por todos. Da mesma forma, ame incondicionalmente a sua esposa, por mais que ela seja falha, por mais que ela não seja perfeita. Ame a sua esposa. Se sujeite um ao outro. Marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita ao marido. Assim como na igreja, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função dentro da igreja, para que a igreja viva harmoniosamente e continue andando. Cada um toca, o outro está na recepção, o outro está na segurança, o outro prega, o outro é diácono, e um se sujeita ao outro para que a igreja viva harmoniosamente e continue andando. Na família não pode ser diferente. Na família é igual. Na família, um não é melhor do que o outro, mas cada um tem o seu papel dentro da família, para que a família continue andando harmoniosamente,
para que a família continue crescendo em Cristo. Por isso, meus irmãos, eu os insto com os irmãos, cada um assuma o seu papel, mas andem como uma família, juntos, resolvendo os problemas juntos. Marido, por que não perguntar para a mulher o que ela acha da sua grande decisão de comprar uma casa, ou de trocar de carro, ou de mudar de cidade? Por que não ver a opinião dela? E mulher, por que não respeitar o seu marido na decisão? Por que viver sempre reclamando dele, ao invés de se sujeitar a ele como Cristo, como você se sujeita a Cristo? Tomem as decisões em conjunto. Para finalizar, de novo a musiquinha para você não esquecer. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão. Agora presta atenção, jogaram inseticida pela casa, botaram cadeado no portão. E veja bem de novo o meu efeito especial aqui, ó, sublinhado, jogaram, botaram, indicando que eles fizeram juntos. Eles jogaram inseticida pela casa e eles botaram cadeado no portão. Os dois resolvem os problemas da casa juntos. Não é um que toma uma decisão isolada e não é outro que toma uma decisão isolada. Resolveram o problema da barata, da musiquinha, jogando inseticida, mas jogaram. Não foi o pai que jogou ou foi a mãe que jogou. Botaram cadeado no portão. Não foi um que botou ou o outro que botou, mas juntos botaram cadeado no portão. Portanto, meus irmãos, para finalizar, lembre-se, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Compartilhe da palavra com ele. O responsável por fazer seu filho crescer, para fazer a sua família crescer nos princípios bíblicos, nos princípios familiares bíblicos, é sua. Sente com ele nas refeições e ensine ele os princípios cristãos, as condutas cristãs. Forme o caráter cristão no seu filho enquanto é tempo. Não transfira a responsabilidade para o ministério infantil, para o pastor ou para o sombra que cuida dos adolescentes. A responsabilidade é sua. E por último, casais, sujeitem-se uns aos outros, assim como a Bíblia diz em Efésios 5, e sempre lembrando que não há diferença, não há um melhor do que o outro na família, assim como Gálatas 3:28. Que Deus abençoe os irmãos e que esse mês de maio seja um mês festivo para celebrarmos a nossa família e que em nome de Jesus haja restauração de famílias em nossa comunidade, na nossa Igreja Batista Monte Oreb. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.